Você já se sentiu invisível? Como se suas palavras fossem sussurros no vento. Como se sua presença fosse tão irrelevante quanto uma sombra ao meio-dia. Quantas vezes você cedeu? Sorriu quando deveria ter permanecido sério. Explicou-se quando deveria ter simplesmente observado. E depois se perguntou por que ninguém te leva a sério. Hoje vou te mostrar por que você é tratado como uma segunda opção. Mas não é porque você seja fraco. É porque você é previsível. Desde criança, te programaram para ser o bom menino ou a boa menina. Seja gentil, sempre disponível, explique suas ações, peça desculpas primeiro. Um manual perfeito para se tornar invisível. Portanto, enquanto você segue esse roteiro de bondade automática, outros jogam pelas regras não escritas do poder. Maquiavelo entendeu algo brutal. A bondade óbvia não gera respeito, gera uso. Quando você é transparente demais, quando suas reações são matemáticas, você se torna uma ferramenta nas mãos de quem sabe jogar o jogo real. Pense nisso. Quantas vezes te ignoraram até você se afastar? Quantas pessoas só respeitaram seus limites quando você os defendeu com uma firmeza que as surpreendeu? Isso acontece porque você estava jogando o jogo da complacência, mas elas jogavam o jogo do poder. A verdade dolorosa é esta. Quando alguém pode prever exatamente como você vai reagir, quando sabem que você sempre vai explicar, perdoar e evitar conflito, eles têm o controle total sobre você. Eles escalam porque sabem que você não vai revidar. Ganham porque você está ocupado sendo bonzinho. Mas existe uma diferença abissal entre ser amado e ser respeitado. O amor sem respeito é pena disfarçada. O respeito sem medo é apenas cortesia vazia. Maquiavelo sabia que o verdadeiro poder não vem de ser temido através de gritos ou ameaças. Vem de ser uma incógnita, de ser aquela pessoa cuja simples presença altera a atmosfera da sala, sem precisar dizer uma palavra sequer. Você passou a vida inteira tentando ser querido. Agora vou te ensinar a ser inesquecível. Imagine uma sala cheia de pessoas gritando, competindo pela atenção, desperdiçando palavras como moedas sem valor. Mas no canto, há alguém em silêncio, observando, medindo cada movimento como um predador que conhece seu território. Quem você nota primeiro? O mistério é sua primeira arma. Não porque você precisa ser enigmático por capricho, mas porque o que não pode ser decifrado não pode ser controlado. Maquiavelo transformou a opacidade em arte. Ele sabia que revelar todas as cartas é entregar o jogo antes mesmo de começar. Portanto, quando você fala demais, quando expõe cada pensamento, cada plano, cada insegurança, você está literalmente entregando o manual de como te derrotar. Suas palavras se tornam as cordas com que outros te amarram. Mas quando você domina o silêncio estratégico, algo fascinante acontece. As pessoas começam a preencher os vazios com suas próprias projeções. Elas imaginam profundidades que talvez nem existam. Exageram seu poder. Criam versões de você que são mais impressionantes que a realidade. Isso não é manipulação barata. É arquitetura de percepção. Observe como as pessoas reagem diferente quando não conseguem te ler completamente. Elas falam mais devagar. Escolhem palavras com mais cuidado. Hesitam antes de desrespeitá-lo. Por quê? Porque não sabem qual versão de você pode emergir se cruzarem a linha errada. A presença silenciosa tem um magnetismo próprio. Quando todos estão falando, quem está ouvindo controla a conversa. Quando todos estão reagindo emocionalmente, quem mantém a calma dita o ritmo. Quando todos são previsíveis, quem é variável se torna indispensável. Maquiavelo nunca precisou gritar para ser ouvido. Sua força estava na capacidade de fazer outros se perguntarem: o que ele está pensando? Essa dúvida constante é mais poderosa que qualquer declaração direta. O mundo não teme a bondade transparente. Teme o potencial inexplorado. Teme aquilo que não consegue categorizar, prever ou controlar. Você não precisa ser cruel para ser respeitado. Precisa ser incalculável.
A maior armadilha da nossa época é a obsessão por explicações. Te criticam e você corre para se defender. Questionam suas escolhas e você enumera 1000 razões. Alguém te julga e você sente essa urgência desesperada de provar seu valor. Mas cada explicação é uma confissão de fraqueza. Quando você se justifica, está enviando uma mensagem clara. Sua opinião tem poder sobre mim. Suas palavras podem me ferir. Eu preciso da sua aprovação para existir em paz. É como entregar as chaves da sua autoestima para qualquer um que queira dirigir. Maquiavelo, diante de uma crítica, provavelmente faria algo devastadoramente simples. Um olhar prolongado, talvez uma ligeira inclinação de cabeça e uma resposta mínima como interessante perspectiva. Ponto final. Sem drama, sem defesa, sem alimentar o fogo. Portanto, quem tem o verdadeiro poder nessa dinâmica? Quem acusa ou quem permanece imperturbável? Observe a diferença. A pessoa que grita justificativas está reagindo. A pessoa que absorve tudo em silêncio está controlando. Uma está sendo movida pelas emoções, a outra está movendo o jogo para seu território. O silêncio estratégico não é frieza, é economia emocional. É recusar-se a sangrar em público, a entregar munição gratuita para quem quer te abater. Quando você não se defende desnecessariamente, está dizendo: eu sei quem sou, não preciso te convencer disso. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você não reage como esperado, quando quebra o padrão social de ataque e defesa, você cria uma tensão psicológica no outro. Eles ficam desconfortáveis com seu autocontrole. Começam a se questionar se talvez estejam errados, se talvez você saiba algo que eles não sabem. Essa dúvida que você planta com seu silêncio é mais corrosiva para eles do que qualquer argumento brilhante. Porque argumentos podem ser rebatidos, mas o mistério consome por dentro. A resposta que nunca vem é mais eloquente que 1000 palavras de defesa. O silêncio bem colocado ecoa muito mais alto que os gritos desesperados por validação. Aprenda isto. Quem se explica demais, se expõe demais. Quem se expõe demais, se torna alvo fácil. A previsibilidade é sua sentença de morte social. Quando as pessoas podem antecipar cada uma de suas reações, quando conseguem mapear seus padrões emocionais como um GPS, você se torna uma ferramenta facilmente manipulável. Maquiavelo dominava a arte da inconsistência calculada. Poderia elogiar um aliado pela manhã e substituí-lo à tarde, sem demonstrar conflito interno. Sorriria calorosamente em uma conversa trivial, mas silenciaria alguém com um olhar penetrante no momento seguinte. Por que essa tática é tão eficaz? Porque a inconsistência gera instabilidade emocional nos outros, e pessoas emocionalmente instáveis raramente tomam o controle da situação. Portanto, aprenda a ser uma contradição viva. Seja gentil quando esperarem frieza. Seja distante quando esperarem proximidade. Responda com calma quando esperarem explosão. Suma quando esperarem que você permaneça. Não estou falando de ser bipolar ou cruel. Estou falando de quebrar expectativas automáticas, de recusar-se a ser facilmente categorizado, de manter as pessoas levemente desequilibradas em relação às suas próximas ações. Imagine o poder psicológico disso. Quando ninguém consegue prever como você vai reagir, as pessoas começam a andar sobre ovos ao seu redor. Elas reconsideram o tom antes de falar com você. Preparam-se melhor para interações. Hesitam antes de cruzar limites. É como ser um clima emocional imprevisível. As pessoas checam a atmosfera antes de se aproximar. Sentem o ambiente antes de agir. Respeitam sua presença porque não sabem qual versão de você pode emergir. Mas cuidado, a inconsistência sem propósito é apenas caos. A inconsistência estratégica é controle de narrativa. Você está constantemente reescrevendo como os outros te percebem, mantendo-os em um estado de alerta respeitoso. Essa variabilidade calculada impede que formem uma imagem completa de você. Eles captam fragmentos, nunca o quadro inteiro.
E o que não pode ser completamente compreendido, raramente pode ser completamente dominado. Maquiavelo sabia que ser totalmente conhecido é ser totalmente vulnerável. Mas ser parcialmente conhecido, ser uma mistura de facetas contraditórias e surpreendentes, é ser estrategicamente invencível. A pessoa que consegue te ler como um livro aberto pode escrever o final da sua história. Mas quem precisa constantemente reinterpretar você? Essa pessoa está ocupada demais tentando te decifrar para tentar te controlar. O verdadeiro poder não está em dominar outros, mas em tornar-se indomável. Durante séculos, as pessoas confundiram poder com barulho. Acharam que precisavam gritar para serem ouvidas, ameaçar para serem temidas, explicar para serem compreendidas. Mas Maquiavelo compreendeu algo que poucos captam. A presença mais perigosa é aquela que nunca precisa se anunciar. As pessoas começam a orbitar ao seu redor sem entender exatamente por quê. Seus planos são alterados pela simples possibilidade da sua presença. Conversations pausam quando você entra. Decisões são reconsideradas baseadas no que você pode estar pensando, não no que você disse. É isso que significa ser uma ameaça silenciosa. Você não precisa intimidar ninguém, porque sua própria existência já redesenha o comportamento dos outros. Eles se tornam mais cuidadosos, mais respeitosos, mais conscientes simplesmente porque você se recusou a ser facilmente decifrado. Portanto, a verdadeira maestria não está em escolher entre ser amado ou temido. Está em transcender essa escolha completamente. Em criar uma terceira categoria: ser inesquecível. Pessoas esquecem quem as ama incondicionalmente, esquecem quem as ameaça abertamente, mas nunca esquecem quem conseguiu alterar fundamentalmente como elas se comportam, sem disparar um único tiro, sem levantar a voz, sem sequer explicar suas intenções. Maquiavelo não era lembrado pelos inimigos que destruiu ou pelos aliados que conquistou. Era lembrado por algo muito mais profundo. Pela capacidade de fazer outros se questionarem constantemente sobre seus próximos movimentos. Quando você domina esses 5 hábitos, quando se torna genuinamente imprevisível, misterioso, silenciosamente poderoso e estrategicamente ausente, você para de ser uma peça no jogo de outros. Você se torna o tabuleiro onde o jogo acontece. E o mais belo de tudo, você conseguiu isso sem se tornar uma pessoa ruim. Você simplesmente parou de ser uma pessoa fácil. A presença mais indestrutível é aquela que nunca precisou explicar sua força para ser respeitada. O vídeo foi útil para você? Compartilhe sua experiência e dê sugestões para os próximos.